Metamorfose das borboletas. Metamorfose, você sabe o que é? A metamorfose acontece em alguns animais e é um processo de transformação do seu corpo e do seu modo de vida. No decorrer desse processo de desenvolvimento, acontecem muitas mudanças e esses animais adquirem formas e estruturas completamente diferentes das iniciais. Ou seja, o bichinho aqui, tanto da borboleta que a gente vai ver, como alguns outros exemplos, eles mudam. No início eles são de um jeito, mas no final, na fase adulta, eles ficam completamente diferentes daquilo que a gente havia conhecido antes. Aqui na frente a gente vai ver alguns exemplos, tá bom? Falaremos sobre as borboletas, mas aqui também temos alguns bichinhos que sofrem metamorfose. Temos o besouro, no meio a joaninha, à direita o sapo, embaixo gafanhoto, ao meio mosca e à direita marimbondo ou vespa. Esse bichinho também tem esses dois nomes. Esses bichinhos sofrem metamorfose. No começo eles são de um jeito e ao final eles ficam diferentes. Deixo aí para vocês pesquisarem a metamorfose de cada um deles, tá? E aqui veremos a metamorfose das borboletas. As borboletas são animais que formam a ordem Lepidoptera. Esse é o nome científico, tá bom? Nome de estudos. São seres que sofrem metamorfose, ou seja, sofrem mudanças em seu corpo até se tornarem adultos. A vida de uma borboleta pode ser dividida em 4 estágios: ovo, larva, pupa ou crisálida e fase adulto. Eu tenho aqui uma imagem com todas essas fases, a setinha indicando fase por fase, ó, da lagarta ao casulo, né, pupa. E lá, aí o bichinho passa um tempinho dentro desse casulo, que a gente vai ver com detalhe aqui pra frente, até sair, ó, uma linda borboleta aí de dentro. Vamos ver aqui com mais riqueza de detalhes essas fases. O ovo. Como tudo começa? A borboleta fêmea adulta coloca seus ovos nas folhas de uma planta, que geralmente serão utilizadas como um alimento quando esses insetos nascerem. Olha só como ela pensa. Ela põe o ovo ali numa folha e quando sair a lagarta vai comer, vai se alimentar dessa folha. Então, a borboleta ela já pensa em colocar ali onde será alimento futuramente. As borboletas ficam atentas para a textura da folha para garantir que ela não irá se quebrar após a postura dos ovos. Ela também escolhe uma folha firme, ela não escolhe uma folha ali que quebra facilmente ou que é levada facilmente. Ela escolhe uma folha firme. Os ovos demoram cerca de 5 a 15 dias para eclodir, ou seja, para se romper, para se abrir. Dependendo da espécie, liberar as larvas, conhecidas popularmente como lagarta. Dentro desse ovinho aí que a borboleta colocou, após passar esses dias de 5 a 15 dias, ele se rompe e sai a lagartinha daí de dentro. Lagarta ou larva. A lagarta, ela também é conhecida como a larva desse processo, tá? Elas apresentam um corpo alongado, ou seja, um pouco longo, cilíndrico, porque é em formato aí meio arredondado, cilíndrico, com cores variadas e muitas vezes pelinhos que causam alergia e queimadura quando tocados. Algumas dessas lagartas têm pelos, e se a gente toca, a gente se queima, machuca, tá? Por isso que não é bom tocar. Durante essa fase da vida, esses animais alimentam-se intensamente das folhas de vegetais, causando sérios problemas em locais que apresentam plantações. Se a borboleta colocou ele numa folhinha, o ovo, né? Quando sai a lagarta, ela vai se alimentar dessa folha. E muitas vezes são plantações, plantações de couve, plantações de tomate. A lagarta acaba comendo essas folhinhas e ela pode fazer um grande estrago na plantação, porque ela come muito mesmo
essas folhas. Crisálida ou pupa é mais uma fase aí. Durante o estágio de lagarta, ocorrem várias mudanças de pele enquanto o animal cresce. Geralmente de 5 a 8 mudanças, olha só, enquanto lagarta ela vai mudando aquela pele. Depois de algum tempo, a lagarta prende-se pela porção posterior de seu corpo através de fio de sedas e inicia-se a formação da crisálida. Depois que a lagarta passou ali o tempo se alimentando nas folhas, ela vai mudando a pele. Chega um certo período, ela se prende ali, ó, penduradinha, como você está vendo aqui na foto, e forma a crisálida. A crisálida, um estágio imóvel em que o animal sobrevive graças a reservas nutritivas acumuladas na fase de lagarta. Ou seja, enquanto ela estava ali comendo aquelas folhinhas, ela estava acumulando nutrição para ela, reserva nutritiva, que agora ela vai ficar aqui paradinha um bom tempo, então ela vai precisar de todos aqueles nutrientes que ela adquiriu comendo as folhinhas. O estágio de crisálida pode durar de 1 a 3 semanas, dependendo da espécie observada. E aqui nas imagens eu tenho a crisálida. A lagartinha fica ali dentro, quietinha, paradinha, enquanto vai mudando o corpo dela ali dentro. Dentro dessa pupa, a borboleta fica crescendo em estado de repouso. Quietinha, né? Quando a borboleta apresenta-se completamente formada, a crisálida abre-se e o inseto pode sair do seu interior. A borboleta adulta é uma fase da vida que ela pode voar e se reproduzir. Olha só, enquanto ela estava quietinha lá crescendo, olha que bicho bonito que ela se transformou. Quando ela está completamente pronta, ela sai. Ela sai e vai fazer o quê? Vai se reproduzir, voltar todo o processo. Coloca o ovinho de novo, aí do ovo sai a lagartinha de novo, da lagartinha vai se alimentando, vira a pupa. Aí a borboletinha vai crescendo, crescendo, até sair essa borboleta bonita, adulta daí de dentro. A borboleta adulta alimenta-se de substâncias na forma líquida. Olha, na forma de lagarta, ela comia as folhas, né? Agora, como ela é borboleta, ela suga, ó, tais como néctar de flores e frutos em decomposição, pois ela possui um aparelho bucal adaptado para sugar esses líquidos. Agora, ela suga. Se ela vê uma flor lá que tem um líquido chamado néctar, ela suga aquele líquido. Ela vê uma fruta apodrecendo, tem líquido nela, ela suga aquele líquido. Agora ela se alimenta de forma diferente de quando ela era uma lagarta. A fase adulta pode durar de 5 dias a 1 ano, dependendo da espécie, tá? E essa é a fase mais bela desse animal. Olha que lindeza que é a borboleta, né? Sua variedade de cores encanta qualquer observador. Quase não é possível acreditar que ela já foi uma lagarta, não é mesmo? Você olha esse bichinho, você imagina que ela já foi aquela lagartinha lá atrás que nós vimos? Ela fica linda, né? Aqui uma curiosidade. Você sabia que a cor da lagarta não determina a cor da borboleta adulta? Dessa forma, se a lagarta é verde, a borboleta não necessariamente será verde. A coloração na fase adulta é determinada por fatores genéticos. Aqui eu tenho várias lagartas e de várias cores. Mas isso não quer dizer, por exemplo, que a lagarta laranja vai virar uma borboleta laranja. Ela pode mudar completamente a cor dela. Isso depende da genética de cada bichinho. Então, eu tenho para você lagarta laranja, lagarta rosa, lagarta amarela, lagarta azul, lagarta vermelha, lagarta cinza e a lagarta colorida, tá bom? Mas isso não quer dizer que a borboleta será da cor da lagartinha que a gente está vendo aqui. Ela pode ser totalmente diferente. Esperamos que tenham gostado. Até logo!